Hoje nós vamos falar sobre um homem muito conhecido nosso. Nós vamos ficar na palavra do Senhor no livro de Josué. Eu compartilhei essa palavra com um colega que mandou nesses últimos dias para mim uma notícia que a esposa dele estava grávida e infelizmente ela teve uma complicação, passou mal em casa. Quando ela chegou na maternidade, a sua bebê estava com um batimento cardíaco muito fraquinho e quando o médico passou os procedimentos, que fez um ultrassom, descobriu que a bebê estava morta. E eu disse para ele que ele não tivesse medo e que ele não se espantasse porque Deus era com ele. E essa palavra ficou no meu coração e eu digo para você que está me assistindo, não temas, não tenha medo, Deus está com você. E talvez aí você esteja se perguntando, oi irmã, como é isso que Deus está comigo nesse momento de tanta luta, de tanta coisa, só fica nas nossas mentes coronavírus, 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 mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é soberano e Ele tem uma maneira de trabalhar que nós não entendemos. Às vezes Deus usa recursos dolorosos, mas quem pode contender com a sua vontade ou com a sua maneira de agir? Nós temos que simplesmente estar diante dEle. E nós vamos ficar na palavra do Senhor no capítulo 1 deste livro de Josué. E quando a gente fala de Josué, a gente lembra logo da ordenança que Deus mandou para ele. E às vezes a gente esquece um pouco de quem era essa pessoa, quem era Josué. E quando a gente vai ler um pouco sobre Josué, a gente sabe logo que Josué foi o homem que ele foi o sucessor de Moisés. Mas para chegar aonde ele chegou, ele passou por uma trajetória. E talvez Josué não imaginasse que aquilo que ele estava passando com Moisés já seria um treinamento para a sua vida. Talvez o que nós estamos passando hoje a gente não imagina, mas já é um treinamento para alguma coisa que Deus vai nos mostrar e que Deus precisa que nós estejamos preparados. Então, vamos pensar que é um treinamento. Josué, ele foi responsável por liderar o povo na conquista de Israel até a terra prometida. Só que antes disso, quando Deus chama Moisés para libertar o povo estava sendo oprimido por Faraó, o povo era oprimido, castigado, e o povo começa a clamar ao Senhor. E o povo era oprimido e castigado, e o povo começa a clamar ao Senhor. E o povo estava sendo oprimido e castigado, e o povo começa a clamar ao Senhor. Aí você dizendo, irmã, por que a senhora está repetindo isso direto? Porque o povo estava sendo oprimido e castigado, e o povo começa a clamar ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Às vezes o Senhor permite que o povo seja oprimido e castigado para começar a clamar ao Senhor. Para o povo saber que existe um Deus, que nada existiu de uma explosão, não. O Criador que me criou e te criou, Ele deseja ser prioridade. Ele gosta de ser a prioridade. Deus é prioridade. Só que muitas vezes Ele não tem sido a prioridade minha. Eu também me coloco nessa posição. Minha, ou vamos falar numa colocação geral, do nosso mundo, do nosso Brasil. A prioridade, Jesus tem ficado de lado. E quando nós nos perguntamos onde está Jesus, que não está vendo isso acontecendo, como vamos perguntar onde está Jesus, se nós temos tirado Jesus dos nossos lares, se nós temos tirado Jesus das escolas, se nós temos tirado Jesus dos lugares aonde é para Ele estar, porque Jesus é prioridade. Onde está Jesus? Mas o povo oprimido começava a clamar ao Senhor. E o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou Moisés. Moisés foi até Faraó. Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse endurecido. Deus envia pragas. E na última dessas pragas, que foi a dos primogênitos, Faraó sente, porque o seu primogênito é morto, ele libera o povo. Só que ao liberar o povo, ele diz, não, calma, não vai ser assim não, vamos atrás deles. E mais uma vez ele foi envergonhado, porque o inimigo viu o mar se abrindo e o povo passando a pés enxutos. Às vezes uma pandemia precisa acontecer para o inimigo ver Deus agir e a igreja do Senhor permanecer passando a pés enxutos, porque o
igreja vem de um Deus que independe de qualquer medicina, que independe de qualquer resultado de exame. O comando da igreja é celestial. Igreja, entenda isso. O teu comando é celestial. E isso é poder de Deus. Isso é loucura, irmãos. É loucura. Como um comando celestial? Porque o que o Senhor nos diz? Aquele que está na carne só vai entender o que é na carne. Mas o que está no Espírito está entendendo que a igreja está se unindo. Que a igreja nesse tempo de dificuldade está se unindo, independente da sua placa de denominação. A igreja está se unindo. E quando a igreja se une, e quando a igreja clama, algo diferente acontece. E foi assim. E a Bíblia nos diz que Josué foi o sucessor de Moisés. Quando ele chama o seu povo, tudo que Moisés fazia, ele levava Josué com ele. Vamos comigo, a Bíblia nos prova isso. Que ele ia com Moisés para até os lugares onde Moisés ia. E principalmente, ele ia com Moisés acompanhando. Quando ele ia para a tenda se encontrar e ouvir a voz do Senhor. Lá em Êxodo 24, no versículo 3, diz: e subiu Moisés com Josué, e eles iam até lá. E ali era um treinamento para Josué. Josué começou a entender que, por que ele ia? Ele começou a ir, ele via, ele começou a perceber como era o tratamento de Deus e de Moisés. Moisés falava com Deus. Ele começou a pegar para ele algumas características de Moisés, porque é automático, irmãos. Quando a gente convive muito com uma pessoa, eu sempre pego um pouquinho daquela pessoa. E tomara que a gente pegue as coisas boas, viu? Não pegar as coisas ruins. Isso também já serve de alerta para a gente prestar atenção com quem a gente se relaciona. E com quem a gente deve manter os nossos relacionamentos. E ele ouvia o Senhor. Josué tinha agora um caminho que ele construiu junto de Moisés. Ele aprendeu com Moisés, trazia algumas coisas de Moisés com ele, e ele também adquiriu o espírito de liderança. E eu acho interessante que Deus ele vai fazendo tudo assim certinho, ó. E quando a gente começa a ler o livro de Deuteronômio, a gente vai chegando lá no finalzinho, a gente vai vendo que Moisés ele começa a entender que ele ia morrer, que ele não ia entrar na terra prometida. Então ele já começa a orar ao Senhor, e Deus diz a ele: olha, quem vai te substituir é Josué. Porque ele já tinha entendido que ele não ia entrar. E ele começa a preparar. Então ele chama Josué e diz: olha, você vai ser o meu sucessor. Só que isso ele confirma diante de todo mundo. Quando a gente chega lá em Deuteronômio, no capítulo 31, lá nos últimos versículos, ele vai dizendo, e Moisés afirma para o povo que Josué agora iria liderar o povo. E Moisés ele diz a Josué: não tenha medo, Josué, seja forte. E eu acho interessante é que as palavras que Moisés usou para Josué, quando vai passando a trajetória dele, Josué recebe isso da boca do próprio Deus, que é onde a gente vai ler, no capítulo 1 de Josué. É a coisa linda, como Deus prepara, como Deus conduz a situação, como Deus leva as coisas que a gente não consegue entender. Uma curiosidade que a gente vê sobre Josué é que quando ele saiu do Egito, ele poderia ter em torno dos 40 anos e existia uma grande possibilidade dele ter sido treinado pelo exército de Faraó. Se a gente ler o livro de Josué, os irmãos que já leram vão começar a perceber que logo nos primeiros capítulos, aí vai entrando nas batalhas, Josué ele vai articulando as pessoas. E geralmente quando os soldados, quem era treinado em exército, tinha essa noção de articular, de preparar o exército para combater contra o seu inimigo. Então isso tudo era um aprendizado na vida de Josué. Ele não sabia, mas era, porque Deus já estava preparando ele. E quando vai chegando nos princípios, vai começando, Moisés morre, Josué agora toma a frente, toma a liderança do povo. Aí você diz assim: ai, agora menina, ele foi, tomou a liderança. Será que foi fácil para ele receber o peso de ser o sucessor? E de carregar agora? Por quê? Certamente Josué sabia as dificuldades que Moisés teve em conduzir o povo. Principalmente
ele teve tanta dificuldade que Deus deu as leis. Porque como era que Deus ia fazer um homem conduzir uma multidão, irmãos, sem ter regras, sem ter lei? Aí surgem as leis. E o mais importante é que Deus, ele faz Josué entender que ele precisava ser um adorador, que ele precisava estar dentro dessas leis, que ele precisava saber, conhecer, ele precisava meditar nessas leis de dia e de noite. A lei era a palavra do Senhor. Josué tinha que ter isso na sua mente, para que ele fosse bem sucedido. Quando Josué assume, certamente, quando nós assumimos alguma coisa, talvez você assumiu algo, nos bate um medo, uma insegurança normal do nosso ser humano, né? Nós somos seres humanos, temos essa insegurança. Mas Deus, ele nos conforta, ele vai confirmando no nosso coração as coisas que vão acontecendo. E agora a gente vem aqui em Josué, como eu já disse aos irmãos, o capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5, que ele diz assim: quando Moisés morre, antes de Moisés morrer, lá em Deuteronômio no final, Moisés já dá uma injeção de ânimo, já dá uma forcinha, uma ordem de coragem a Josué. Josué, olha, vai aí, não temas, ser forte aí. Aí quando ele morre, Deus, para confirmar o que ele tinha com Josué, ele disse: olha, Moisés falou contigo, agora é eu, o Deus, que vou falar contigo. E aí, no partir do versículo 5, ele vai dizer assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por esta palavra de ordem. Porque o Senhor agora estava afirmando, confirmando no coração de Josué, que eu te mandei, Josué. O Senhor dizia para ele: eu te mandei. O Senhor nos diz como igreja: igreja, eu te constituí igreja. Eu te constituí uma nação forte. Uma nação cujo dono sou eu. Vocês me pertencem. Olha que coisa linda, irmãos. Saber que somos propriedades exclusivas do Senhor. Que não somos meros espectadores de uma pandemia de vírus, não. Irmã, a senhora está com medo do vírus? Irmãos, não é que eu tenha medo, mas a gente tem que ter o temor. Sabe por quê? Porque o medo é perdido e o temor não. O temor fica ali, olha. Com o temor eu começo a gerar o respeito. Não vou porque eu temo. Isso é... Mas o medo é perdido. E o cuidado de Deus de dizer para ele: Josué, firma essas palavras no teu coração. Era para que Josué entendesse que o que iria acontecer não era porque ele era bonzinho ou porque era melhor do que ninguém. Não. Era porque existia uma promessa feita aos seus pais. E essa promessa tinha que ser cumprida. E eu lembro a nós agora, neste momento, que existe uma promessa de que o noivo vem e levará a sua igreja e arrebatará a igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E nós somos essa igreja. Então não vamos deixar que qualquer coisa abale a fé que está dentro do nosso coração, igreja.
Estamos esquecendo da promessa maior. A nossa promessa é estar no céu com o nosso Cristo. E isso é a garantia que o Senhor nos deu. Não tenha medo, igreja. Seja forte, igreja. Tenha bom ânimo. Se levante como você tem se levantado em oração. Porque certamente o Senhor irá se levantar ao nosso favor. Uma palavra de ânimo, de prontidão aos nossos corações. Estamos deixando informações, notícias falsas entrarem na nossa casa. Glória a Deus. Estamos deixando, e a tecnologia ajuda, e a equipe de assistência no instante chega junto, irmãozinho. Tudo certo já? E o Senhor é glorificado de todas as maneiras. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama, Ele se responsabiliza. E nós, como igreja do Senhor, vamos estar atentos para enfrentar as coisas que vão surgir. Você está pensando que Josué foi fácil? Foi para ele chegar até Canaã? Foi não. Quando ele assume agora, ele tem agora que passar o povo pelo Rio Jordão. Ele depois agora ele tem que enfrentar exércitos. E ele enfrenta logo o exército dos cananeus. Depois ele tem que enfrentar lá a fortaleza de Jericó, a muralha de Jericó. Mas isso não, o medo não desceu ao seu coração. Porque ele tinha uma promessa. Que o Deus dos céus seria com ele. Que o Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente em hora de angústia, seria com seu povo. E não será diferente nos nossos tempos. O nosso Deus que é refúgio e fortaleza será conosco até a consumação dos séculos. Igreja amada do Senhor, Deus é o nosso refúgio. E nele você não encontra imperfeição, ou você não encontra falha. Porque o plano do Senhor é perfeito. Até a morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você diz assim: irmão, que é isso? Como é que você pode me garantir isso? Aí eu vou lhe dizer assim: eu só quero te dizer uma coisa. Eu só creio. Isso é para quem crê. Porque é pela fé. E a fé ela não se explica. A fé ela se vive. A fé ela é exercitada. Porque se a gente não exercitar a nossa fé, ela vai morrer. Então a gente tem que exercitar a nossa fé. E esse é o momento de você, como igreja, exercitar a sua fé. Crendo, crendo, crendo. O Senhor vai fazer sobre nós uma mudança, irmãos. Uma mudança que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe que vai cooperar para o nosso bem. Porque é o que a sua palavra diz. Nós amamos o Senhor, então isso irá cooperar para o nosso bem. Não cesses de falar desta lei. Não vamos cessar de pregar o Evangelho de Cristo. Não vamos cessar de falar que Cristo virá nos buscar. Não vamos cessar de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque se meditarmos na sua palavra, se a gente tiver cuidado de seguir o que está escrito nela, seremos bem-sucedidos. Seremos bem-sucedidos. Você está entendendo? Está faltando o quê? Está faltando o quê, irmão? Para me conseguir, irmão, aquilo que eu quero. Você está fazendo direitinho como está na palavra? Se você fizer como está nela, você será bem-sucedido. É a promessa de Deus na sua palavra. E Ele não falha, porque Ele é fiel para cumprir o que está escrito na palavra dEle. Ele é fiel para cumprir o que está escrito na sua palavra. Ele é fiel. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque em meio a todo esse caos, eu consigo enxergar
a igreja agora diferente. A gente está olhando mais para o nosso próximo. Tantas vezes, irmãos, estamos dentro das nossas igrejas e com as nossas visões tampadas e não enxergamos quem está do nosso lado ou quem está do nosso próximo. Não só falando na igreja, mas as pessoas estão tão acostumadas a viverem o seu mundo, a sua vida, com o seu ciclo de amizade, que às vezes esquece que fora do seu ciclo existem mais vidas. E isso é para nós entendermos que templos físicos são importantes, mas não são essenciais. Porque a igreja forte, ela persiste, ela resiste em meio ao caos. E isso é para que eu e você possamos enxergar a força que nós temos dentro de nós. Que quando a palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, às vezes a gente pensa que isso é uma besteira, irmãos. Mas você já parou para pensar de como isso é forte? Que Ele é a tua fortaleza. Deus é um ser inabalável, irmãos. Deus não se abala com nada. Esse ser inabalável é o que me sustenta, é o que te sustenta. Então você é muito maior do que aquilo que você pensa, porque Deus é a tua sustentabilidade. Às vezes nos esquecemos disso. O mundo esquece de quem o rege. E quem rege o mundo é Ele. O mundo esquece. Mas nós como igreja, se estivermos nos esquecendo, agora Ele está dizendo assim, ó: meu povo, acordem, porque eu os rejo. Meu povo, acordem, porque eu sustento. O nosso Deus está bradando, está gritando: meu povo, acordem, é chegado os últimos tempos. Essa palavra é para causar tremor dentro da gente, é mesmo. E é chegado os últimos tempos. Isso aqui tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir, ela será cumprida. Só precisamos entender que nós estamos dentro desse cumprimento. Então, como igreja, não vamos temer. E se você está nos assistindo, ainda não faz parte desse conjunto, eu te convido a conhecer a Jesus, a entregar a tua vida a Jesus. Não estou te chamando para fazer parte de religião, não. Eu estou te chamando para fazer parte do exército de Cristo, para conhecer a Cristo, para se entregar a Cristo. Porque quando falamos de religião, tudo acaba com sempre pensamentos diferentes, pensamentos opostos. Mas eu te convido a conhecer quem é Cristo. Se você não quer vir numa igreja, você tem uma Bíblia em casa, começa a pegar a Bíblia e começa a ler. Agora você faz diferente, você diz assim, ó: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa entender. Porque tem tantos cientistas aí que já leram a Bíblia 300 vezes, não sei quantas vezes, e que esse povo não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque não leram na luz do Espírito Santo. Porque só leram por ler. Mas se você quiser conhecê-lo, convida logo o amigo que está conosco até a consumação dos séculos e diz assim: Espírito Santo, lê comigo e abre os meus olhos. E até nós mesmos vamos dizer: Espírito Santo, lê comigo e abre os meus olhos. Às vezes a minha mãe, ela diz assim: eu não entendo muito o que a Bíblia diz. Eu digo: mãe, a senhora tem que dizer assim: Jesus, vem aqui, Espírito Santo, lê comigo, para que eu abra os meus olhos para me entender a tua palavra. Lê comigo, Jesus. A gente esquece, mas Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Até ler a sua palavra, sem Ele a gente não pode. Ele é a razão de tudo, para Ele, por Ele, tudo é dele, tudo passa por Ele, porque sem Ele nada pode ser feito, irmãos.
Sem Ele, nem o coronavírus pode matar as pessoas. Sem Ele, o coronavírus não pode fazer nada. Que é isso, irmã? É porque Ele tem o controle de tudo. Deus está matando o povo? É algo que a gente tem que orar e perguntar, né, irmãos? Mas eu quero dizer que Deus tem o controle, irmãos. Isso é fichinha para Ele. Sabe como é que a gente sabe disso? Quando Jó ficava adorando o Senhor, o diabo foi lá, ó. E Deus disse: de onde tu veio, Satanás? Ele disse: de rodear a terra. Que foi que tu visse lá? Tu visse meu servo Jó? Vi. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Deixa eu tocar na vida dele. Deus disse: não. Tu pode tocar nas coisas que ele tem, mas na vida dele não. E o diabo começou a tocar. E o diabo começou a tocar. E o diabo começou a tocar. Você está vendo como o diabo é fichinha perto de Jesus? Ele tem que pedir permissão. Ele tem que ser autorizado. Porque o comando é celestial. Porque o comando é dele. Porque ele é quem dá a ordem. A gente tem que orar. Orar. Logo no início do culto, Jaiane disse, leu, lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei, vou perdoar os pecados de vocês, o Senhor que diz na sua palavra, e vou sarar a sua terra. Isso vai passar para a glória de Deus. A tempestade das nossas vidas irá passar. Talvez na tua casa não está boa a situação, irmã, está estreito. O pão está estreito de chegar em casa. Mas eu quero te dizer, permanece firme, porque vai passar. E o Deus que supre vai chegar à sua casa. Fica em casa, fica em casa, não fica em casa. Um questionamento, porque muitos estão em casa e muitos não estão em casa e não têm o seu dinheiro, o seu ganha-pão ali adquirido. Mas eu quero te dizer, seja obediente. Porque o que a palavra mais nos ensina é ser obediente. Então, seja obediente. Seja obediente nas coisas que o Senhor propôs. Seja obediente. Obedeça às coisas que o Senhor está falando com você. Tenha cuidado de guardar a sua palavra, porque você terá bons resultados. Você terá bom êxito. Você será vitorioso para a glória de Deus. E o versículo 9. Isso é lindo, né, irmãos? Quando Deus, ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele é Deus Emanuel. Como eu amo essa palavra. Porque Ele é Deus conosco. Ele é Deus com você em todas as horas. Ele é Deus contigo em todas as horas. E sabe qual é o melhor lugar que a gente pode estar? É a sua presença. O melhor lugar que a gente pode estar é a sua presença. Na sua presença você vai estar guardado, porque Ele te guardará debaixo das suas asas. Vai te guiar, ó. Você está passando por coisas tão difíceis. Eu peço que nesse momento agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, que fala ao meu coração,
Ele agora entre agora aí no teu lar. Comece a passar em revista na tua casa, em todos os lugares, em todos os cômodos aí. E que a presença dele comece agora a te inundar, te inundar, te inundar. Seja agora inundado pelo Senhor. Seja agora visitado pelo Espírito Santo, amigo, consolador, conselheiro. Seja, receba a brisa de Deus, receba o Espírito Santo agora. Ele entra agora na tua casa, no teu coração, na tua mente. Quantas mentes oprimidas, carregadas, mente opressa, seja visitada pelo Senhor. Seja visitada pelo Senhor agora. Ansiedade seja controlada, que o remédio surta efeito em nome de Jesus. Receba o bálsamo, receba o socorro. O socorro chega agora. Ele chega agora. Ele renova as tuas forças. Ele te segura e ele diz: meu filho, minha filha, é uma preparação. Não temas. Se você conhece essa canção, vamos louvar agora nesse momento onde você está e diga: oh Jesus, eu quero entender que o melhor lugar para mim está, Senhor, é a tua presença. É a tua presença. Moisés foi bem sucedido porque ele disse: eu não vou sair se a tua presença não for comigo. Josué foi bem sucedido porque ele disse: eu não vou se a tua presença não estiver comigo. Se a tua presença não estiver, não seremos sucedidos. Mas é na presença dele que alcançaremos, que seremos bem sucedidos. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia! Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Isso é normal. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio. Chama essa presença agora, meu irmão. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem.
secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra É a presença dele, meu irmão. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Só não queremos perder a tua presença, Senhor. Queremos essa presença todos os dias, no nosso despertar, no nosso levantar, Deus, na nossa ida aos afazeres. Só não quero perder, só não queremos perder a tua presença, Senhor. Oh, Jesus, nos reveste, nos leva a este lugar secreto, aonde podemos, ó Deus, ser curados, ser sarados, ser confortados, sermos acolhidos. Na presença do Senhor, você pode ser abraçado, você pode ser acolhido, você pode ser transformado, você pode ser curado, você pode ser lavado, você pode ser liberto. É na presença dEle, é a tua presença, Jesus. Essa presença foi o que fez esse povo estarem sendo lembrado e trazer o conforto e fé ao nosso coração. Porque quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vê que a sua presença ela é fundamental em tudo. Então que essa presença invada a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar nos conduzindo até a consumação, até a sua vinda, e nos levar para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. É um prazer adorar o Senhor e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Que essa palavra encontre um lugar especial, como ela encontrou no meu coração, no seu coração, em nome de Jesus.